sextos anos, iniciamos a unidade 8. Sí, ya llegamos a la última unidad de nuestra apostilla de español. ¿Sí? Eso significa también que estamos ahí prácticamente el último mes de clases de ese año de 2020. ¿Sí? Entonces el sexto año está acabando. Luego ya se aproxima el séptimo año que viene. ¿Sí? Y vamos a estudiar en la unidad 8. Vamos a acordar cómo se llama la unidad 8. La unidad 8 se llama La Aventura de Viajar. Sí, La Aventura de Viajar. Como ya charlamos, el nombre de esa unidad indica que vamos a estudiar sobre viajes. ¿Sí? Y no solamente sobre viajes, sino también sobre recomendaciones para viajar, sobre costumbres de otros países. También vamos a hablar sobre las estaciones del año, los meses, ¿sí? Y también al final de esta unidad vamos a hacer un guía de viaje. Entonces todo está relacionado a ese contenido. Y allá en la página 94 tenemos nuestro contenido gramatical de la unidad 8. ¿Cuál es ese contenido? Expresar obligación. Expresar obligación. Esse contenido é muito fácil, ¿sí?, de compreender, pero necesita un poquito de atención. ¿Cierto? Entonces, ¿qué son esas expresiones de obligación? ¿Para qué usamos? Para explicar la necesidad o obligación de hacer algo. ¿Sí? Lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y ahí tenemos tres posibilidades que ustedes van a ver na página 94, naquela tabela, no final da página 94. Três possibilidades de expressões de obrigação e estão enumeradas acá, 1, 2 e 3. A primeira se forma com o verbo H-A-Y, que é o verbo haver, sim? Mais a palavrinha que, mais um verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Vamos lembrar? Verbos no infinitivo são aqueles verbos que terminam em ar, er e ir. É a forma mais simples do verbo, né? E esse infinitivo, nessa expressão de obrigação, vai sempre indicar o que deve ser feito, qual ação deve ser feita. Tá? Eu já vou dar exemplos, vai ficar muito mais claro. A segunda opção de expressões de obrigação, expressões de obrigação, é com o verbo tener. Tener, ter. Sim? Verbo tener mais que, mais um verbo no infinitivo também, que também indica a ação que deve ser feita. E a última possibilidade de expressões de obrigação é o número 3, que é com o verbo dever, que significa dever, mais um infinitivo. Daí nesse caso não tem o que. Tá? Essas são as três possibilidades. Eu coloquei aqui na outra parte do quadro 3 exemplos numerados igual aqui, né? Que cada exemplo indica uma forma de expressão de obrigação. O número 1, né, vamos ler essa frase para a gente entender. Lo primeiro que hay que hacer es responder as perguntas. Vamos identificar onde está a expressão de obrigação? Aqui, ó. Hay que hacer. Seguindo essa forma aqui, a número 1. Hay que mais o infinitivo. O infinitivo, nesse caso aqui, é o verbo hacer. Termina em er, fazer. Lo primeiro que há que hacer es responder as perguntas. ¿Sí?
a primeira coisa que você deve fazer é responder as perguntas. Então vocês conseguem perceber uma expressão que, nessa expressão que existe a necessidade de fazer alguma coisa? Algo que deve ser feito? O que deve ser feito? Responder as perguntas. Tá? Então, é uma expressão de necessidade, né? De obrigação. O exemplo 2 é correspondente a essa forma aqui. Tener que mais infinitivo. Vamos ver o exemplo? Tienes que pensar em que época del año vas a viajar. Onde está a expressão de obrigação? Aqui. Tienes que pensar. Tienes é o verbo tener. Tu tienes, você tem, né? Você tem que pensar. Tu tienes que pensar. Então, o que é a necessidade aí? O que está expressando essa frase? Né? Que você deve pensar em que época do ano vai viajar. Então, é uma necessidade de fazer esse planejamento, né? Esse pensar em que época do ano se vai viajar. Tu tienes que pensar. O terceiro exemplo, né, é equivalente a essa forma aqui, deber mais infinitivo. Debes calcular quanto te vai custar el viaje. Onde está a expressão de obrigação? Debes calcular. Sim? Debes calcular. Você deve calcular quanto vai custar a viagem. Você tem o dever de fazer isso, você tem a obrigação, a necessidade de fazer, de calcular quanto vai custar essa viagem. Então, a gente viu aqui 3 exemplos, né? Professor, eu posso usar um ou outro? Pode, eu posso dizer, por exemplo, tienes que calcular quanto vai custar a viagem. Debes calcular quanto vai custar a viagem. Hay que calcular quanto vai custar a viagem. Sim, então, indiferente qual verbo eu uso, mas eu tenho que saber que eu tenho 3 formas possíveis. A gente vai aprofundar mais isso. Ali na página 94 tem um texto inicial que fala sobre a planificação de um viaje. Lo que debes hacer quando planifica um viaje? O que você tem que fazer quando planeja uma viagem? E é para isso que a gente vai usar principalmente essas expressões de obrigação. Quais são os preparos que a gente tem que ter? O que a gente tem que pensar? O que a gente tem que planejar? O que a gente deve calcular? São essas expressões, então, que usaremos nesse contexto de viagem. ¿Vale? Entonces, te hablamos en nuestras clases online y les veo a todos. Adiós.